Nós vamos falar aqui e vamos continuar, porque quando eu voltei agora de férias, eu falei na terça-feira sobre santidade. Deus nos chamou para a pureza. E quando Ele morreu por nós, se entregou por nós naquela cruz, Ele nos deu vida. E aí vamos ter que viver essa pureza, essa santidade. Por isso eu falei nas bênçãos de viver em santidade para Deus. Isso é maravilhoso. E aí o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Efésios, ele vai falar sobre essa condição que o homem está, estando em Cristo, vivendo em santidade, as bênçãos que ele recebe. E ele começa então a falar isso de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa. Mas para a gente entender isso, a gente vai ter que ir aqui no capítulo 2, no versículo 1 ao 3, e entender o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na... Deixa eu beber uma água aqui. A resposta está aí, porque eu não canto muito. Sempre dá isso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam na presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele começa com as bênçãos, mas ele explica como que a gente vivia antes. A gente estava morto em nossos delitos e pecados, separados de Deus. Ele mesmo em Romanos vai dizer que todos pecaram e estão afastados de Deus. O pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte, por causa de um homem só. Mas ele vai dizer também, inspirado pelo Espírito Santo, que por causa de um homem só, Jesus Cristo, a vida entrou no mundo. Então, quando nós estávamos ali, vivendo naquele lugar, sem esperança, sem perspectiva de vida futura, apenas ali, esperando a condenação, Jesus Cristo nos amou. Ele se entregou por nós. Nesse lugar que nós estávamos vivendo totalmente desgarrados de Deus, totalmente afastados de Deus. E como disse ontem lá com os irmãos na Taboca da Onça, eu falei com eles, nós estávamos perdidos de tal forma que a única esperança que tínhamos era a destruição. Não existia mais nada que poderia nos salvar dessa destruição que viria, porque nós somos homens falhos, nós estamos vivendo a carne, e todo aquele que está longe do Senhor, ele vive cada vez mais a vontade dele. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de coisas que às vezes o cristianismo condena de forma e esquece que não é só isso. Muitas pessoas acham que só o beber, só o fumar, só usar drogas, só prostituir, só viver uma vida imoral. Não é isso simplesmente, isso é a consequência de viver uma vida longe e afastada de Deus, de não olhar para o seu corpo como o templo do Espírito Santo, como o próprio Senhor ensinou. E aí, olhando para nós mesmos, achando que nós somos os tais, achando que nós podemos fazer o que quisermos, nós entramos em todas essas confusões. Mas o apóstolo João vai dizer, e ele vai ensinar, lá no capítulo 3 do seu evangelho, ele vai dizer que a condenação que paira sobre o mundo, não é simplesmente, preste atenção no que eu vou falar, para você não sair daqui dizendo coisas que eu não disse. Ele não diz ali que simplesmente a condenação do mundo é porque o homem é cachaceiro, que o homem usa droga, que o homem está vivendo em prostituição. No versículo 19 de João 3, ele vai dizer que a condenação é essa: a luz veio ao mundo, Cristo veio ao mundo, mas o homem, por ser mau, rejeitou a Cristo, preferiu a escuridão, rejeitou aquele que veio trazer salvação e preferiu a condenação. Por isso que estávamos todos representados ali, não somente pelos judeus e todos que estavam naquele momento junto a Pilatos e gritavam: solta Barrabás e crucifica esse Cristo. Nós estávamos ali representados por eles. Mas não foi o judeu que o matou, não foi o romano que o matou, não foi simplesmente uma etnia, uma cultura, um povo
o que matou ele foi os nossos pecados. O que estava sobre ele eram os nossos pecados, a nossa condenação. Porque se não fosse isso, se não fosse sua morte na cruz, nós não teríamos vida. Li lá na praça sobre João também, o soldado chegando e falando: nós estamos aqui atrás de Jesus Cristo. Ele diz: sou eu. Os soldados dão um passo para trás e caem, demonstrando que não é o homem quem tira a vida dele, mas é ele que entrega por nós. Homem de dores, ferido e oprimido, sobre ele estava todo o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Nós estávamos perdidos, mas ele morreu, ele ressuscitou e vivo está hoje, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Isso é maravilhoso. E aí ele não somente fez isso, mas ele derramou bênção sobre nós. Olha aí o versículo 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu antes da criação, ou antes do mundo existir. E essa compreensão é profunda. A eleição de Deus sobre nós. Nós sabemos que Ele nos elegeu não por causa das nossas obras, porque aqui também em Efésios capítulo 2, 8 e 9, abre aí. Efésios 2, 8 e 9. Ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Não é por nossas obras, não é pelos nossos méritos. Ele nos escolheu pelo amor dele, pelo ato dele na cruz. Ele nos elegeu, ele conhece e sabia todos aqueles que vão aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas nós temos que colocar a nossa vontade, se queremos ou não. A Igreja Batista da Vila Brandão está localizada ali na Avenida Alice Brandão, no número 21. E nós temos vivido um tempo precioso de ministração da Palavra de Deus, onde o Senhor tem transformado muitas vidas. Tem mostrado o poder da Sua Palavra, a transformação que Ele tem feito através de Sua Palavra. E hoje nós podemos contemplar e ver quantas vidas têm sido transformadas. Eu, pastor Bruno Henrique, aqui da Igreja Batista da Vila Brandão, quero te convidar a estar participando conosco todas as terças-feiras, às 19h30 e também às sextas-feiras, às 19h30, reuniões de homens e mulheres. Nos sábados, nós temos nos encontrado com a Juventude Batista às 19h30 e aos domingos nós temos as nossas reuniões principais, a EBD às 9 horas da manhã e o culto de celebração às 18h30. A luz veio até ela e ela não aceitou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispor aí? Como irão se não forem enviados? Jesus nos enviou. Ide por todo o mundo anunciando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado pela própria palavra. Ele morreu, ele ressuscitou. A obra é dele. Mas com essa aceitação, ele derrama bênçãos sobre nós. E a primeira bênção que ele relaciona aqui é que ele nos escolheu. Por isso, todo aquele que vive o Evangelho, todo aquele que vive a palavra, tem que viver nessa certeza: Deus nos escolheu. Não foi pelo meu mérito, não foi pelas minhas coisas, não foi por quem eu era. E não tem ninguém aqui, em qualquer lugar no mundo, que possa dizer, ou bater no peito e dizer: ah, mas eu nunca fiz isso.
Eu nunca estive nisso, eu nunca andei nisso, eu não sou isso, eu não sou como aquele, eu não sou igual Hitler, eu não sou igual Mussolini, eu não sou igual esses caras aí terríveis, essas mulheres, eu sou sempre bom, sempre fui bonzinho, tranquilinho, bonitinho. Aí eu volto no ponto que eu disse, não é isso. O pecado da humanidade é rejeitar Cristo, é não aceitar Cristo. Esse que é o maior pecado. Por isso, jovem, te dou um toque agora. Você que ainda não está namorando e pensando nisso, pensando em casar. Ah, pastor, ela é tudo de bom, ela é tranquila, nossa, ela é uma menina de casa, é uma menina assim, nossa, trabalhadeira, só tem um problema, ela não tem Cristo. Chuta que é laço. É a pior coisa. Não, pastor, mas ele é um cara bom, um cara honesto, trabalhador e tal, né? Gostei dele, conversa bem, sabe dialogar e tudo. O problema dele é só que não tem Cristo. Chuta que é laço. Mas eu vou evangelizá-lo, eu vou evangelizá-la. O mundo vai atrair com mais força do que o evangelho. Ainda mais numa cultura que a gente vive, e os irmãos, eu peço desculpa por falar isso, mas é a verdade. E a verdade é Cristo. Eu já disse que a verdade não dói, amém? Glória a Deus, a verdade salva, glória a Deus, aleluia. Ainda mais nessa cultura que a gente vive, de vir na igreja só no domingo, né? Aí terça não, domingo não, aí vai na terça. Aí, se eu vim na terça, eu não vou no domingo, aí eu vou agora só na outro domingo. E quando der o outro domingo, eu não vou hoje porque recebi uma visita, não vou hoje porque tem futebol, não vou hoje porque tem novela, não vou hoje porque o Flamengo vai jogar, não vou hoje porque o Vasco vai jogar, não vou hoje porque o Brasil vai jogar, não vou hoje porque vai ter campeonato de softball. Ainda mais nessa cultura, irmão. Aí que está perdido mesmo. Não entende a eleição, não entende o chamado, não entende essa bênção. Aí que vai ser levado mesmo. Porque vai dizer assim, ó, lá no interior da minha avó, tem um negocinho lá, uma muvuquinha lá, é tranquilo, aí vamos lá para tu conhecer minha família? E vai. É domingo. Domingo é dia de culto. Não, mas só para conhecer minha família? Ah, eu vou. Um mês sem vir, 2 meses sem vir, 3 meses sem vir, e o mundo evangelizou a pessoa, e a pessoa já está convertida ao mundo. É sempre assim que acontece. Agora, quando Deus nos chama e nós entendemos essa eleição, nós somos abençoados, nós somos selados. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1 mesmo, no versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Dá um glória a Deus aí. Amém. Quando você ouve o evangelho, você crê nele, você vive ele te sela com o Espírito Santo. Ele te dá toda a autoridade para toda boa obra. Ele te dá capacidade para você dizer não para o mundo, para você viver essa eleição divina, esse chamado divino que Deus te chamou. This is amazing grace. This is unfailing.